Olá, sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 7. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para receber todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição. Ou então procure lá no aplicativo do Telegram por um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo vamos resolver várias atividades envolvendo o cálculo de juros simples. Na descrição eu estou deixando o link de um vídeo sobre juros simples, em que eu explico em detalhes como que funciona esse assunto. Depois dá uma conferida se você tiver interesse. Essas duas fórmulas que estão destacadas aí na tela vão ser usadas nas atividades. Vamos entender o que são as letras que aparecem aí nessas fórmulas. C é o capital e nas atividades esse capital pode ser um valor investido em uma aplicação bancária ou então, por exemplo, o preço à vista de um produto. A letra T representa o tempo envolvido na situação, a letra J os juros, ou seja, os rendimentos da aplicação, ou também os acréscimos no valor de um pagamento, por exemplo. E a letra I é a taxa de juros que aparece em porcentagem e sempre está relacionada a um período, ou ao dia, ou ao mês, ou ao ano, ou a outro qualquer período de tempo. Porém, é importante que você preste atenção nisso que eu vou falar agora. Para realizar cálculos usando as taxas de juros, a gente sempre tem que usar a representação decimal da porcentagem. Continuando aí, a letra M representa um montante e está relacionada à segunda fórmula que está destacada. O montante é o valor acumulado, ele representa a soma do capital e dos juros, ou seja, é a soma, por exemplo, do valor investido com os juros da aplicação. E uma outra informação super importante, tanto o tempo quanto a taxa de juros precisam se referir à mesma unidade de tempo. Significa que se a taxa de juros é aplicada ao mês, o tempo de referência também tem que ser mensal. Então, em alguns casos, pode ser necessário que a gente faça transformações ou na taxa de juros ou no período de tempo para que os dois se refiram à mesma unidade temporal. Número 1. Antônio aplicou R$ 8.000 em fundos de investimentos a uma taxa de juros simples de 6% ao mês. Esse valor ficou aplicado durante 3 meses. Nesse período, qual é o montante que Antônio tem disponível? Para resolver a atividade, nós vamos usar essas duas fórmulas que estão destacadas e nós precisamos identificar no problema quais são as informações que a gente já possui. O capital é o valor de R$ 8.000, são 3 meses, então esse é o tempo. Nós não sabemos ainda qual é o valor dos juros, mas sabemos que a taxa de juros é de 6% ao mês. E a representação decimal de 6% é 0,06. Veja que o tempo e a taxa de juros estão na mesma unidade de tempo, é a referência mensal. E também não sabemos aí qual é o montante, a gente vai precisar calcular. Bom, na primeira fórmula, veja aí, eu substituí C por 8.000, I, que é a taxa, por 0,06 e T, o tempo, por 3. Então fica J, juros, igual a 8.000 vezes 0,06 vezes 3. O resultado dessa multiplicação é 1.440. Então, os juros são de R$ 1.440. Agora a gente usa a segunda fórmula. O montante é a soma do capital com os juros, ou seja, o montante M é igual a 8.000 mais 1.440. Então, o montante é igual a R$ 9.440. Portanto, a alternativa C é a resposta correta. Número 2. Ana comprou uma geladeira que custa à vista R$ 2.000. Ela vai pagar essa compra daqui a 2 meses com um acréscimo de 1% de juros simples ao mês. Quanto Ana pagará pela geladeira? Estão aí as duas fórmulas que a gente vai usar na atividade. Nessa situação, o capital é o preço à vista da geladeira, ou seja, os R$ 2.000. O tempo é de 2 meses e vamos precisar calcular os juros. A taxa de juros é de 1% ao mês, a representação decimal de 1% é 0,01. E, além disso, nós temos que calcular o montante que representa aí o valor que a Ana pagará pela geladeira.
Na primeira fórmula, que vai me dar o valor dos juros, eu fiz as devidas substituições e então ficou J igual a 2.000 vezes 0,01 vezes 2. O resultado dessa multiplicação é 40, então os juros são de R$ 40. O montante é a soma do capital e dos juros, ou seja, 2.000 mais 40. Então, o montante é de R$ 2.040. Esse é o valor que a Ana vai pagar pela geladeira, então a alternativa B é a resposta correta. Número 3. Quanto renderá a quantia de R$ 500 aplicada a juros simples com taxa de 5% ao mês ao final de 2 anos? Essa é mais uma questão clássica de juros simples, e eu coloquei as duas fórmulas, mas a gente não vai precisar calcular o montante dessa vez não. Não vamos não, só os juros, porque os juros são o rendimento. Nessa situação, o capital é a quantia de R$ 500 que foi aplicada, o tempo de 2 anos precisa ser transformado para um tempo correspondente de 24 meses, porque a taxa de juros ela é aplicada ao mês. Os juros nós vamos calcular e a taxa de juros é de 5% ao mês, lembrando que a representação decimal de 5% é 0,05. Fazendo as substituições na fórmula dos juros, fica J igual a 500 vezes 0,05 vezes 24. E o resultado da multiplicação é 600, ou seja, os juros são de R$ 600. Portanto, a quantia aplicada renderá R$ 600. Essa aí é a resposta. A atividade não pede o cálculo do montante, mas é bem simples de calcular, né? Bastaria aí somar o capital de R$ 500 com os juros de R$ 600, aí o montante seria equivalente a R$ 1.100. Número 4. Apliquei em um banco o valor de R$ 1.000, sendo que essa aplicação foi com base nos juros simples com taxa de 5% ao mês. Se eu quero que essa aplicação renda R$ 1.000, qual é o prazo que devo deixar o meu dinheiro aplicado? Nessa atividade, nós vamos usar as duas fórmulas, a de juros e também a do montante. O capital é o valor de R$ 1.000 que foi aplicado. O tempo a gente vai calcular, os juros também são R$ 1.000, porque é isso que a aplicação deve render. A taxa de juros é de 5% ao mês e a representação decimal de 5% é 0,05. O montante dá para a gente calcular de cabeça, né? R$ 2.000 são os R$ 1.000 aplicados, mais os R$ 1.000 de juros. Na fórmula de juros, eu fiz aí as substituições, então ficou 1.000 igual a 1.000 vezes 0,05 vezes t. Desenvolvendo os cálculos aí no segundo membro, fazendo a multiplicação, a gente encontra essa equação, 1.000 igual a 50t. Dividindo agora os dois membros da equação por 50, encontramos 20 igual a t. Como a taxa de juros é mensal, o tempo encontrado aí é o número de meses. Portanto, o dinheiro deve ficar aplicado por 20 meses para que se atinja o objetivo. Número 5. Uma mercadoria cujo preço é de R$ 2.000 foi paga em 24 parcelas mensais iguais. Nesse financiamento foi aplicada uma taxa de 20% ao ano em regime de juros simples e o valor relativo aos juros foi diluído igualmente entre as parcelas. Agora são duas perguntas. Qual foi o valor final pago pela mercadoria? Qual foi o valor de cada parcela? Olha, é importante dizer que essa não é uma situação que funciona na prática. Eu digo isso porque os juros em um financiamento, eles só podem ser aplicados sobre o saldo devedor. Então, na medida em que as parcelas são pagas, o saldo devedor diminui e os juros, consequentemente, também diminuem. Mas para não deixar a atividade em branco, a gente vai considerar que os juros foram aplicados como se esses R$ 2.000 aí tivessem sido colocados em uma poupança durante 24 meses, durante 2 anos. Isso não é correto, mas é a única forma de resolver essa questão usando a lógica dos juros simples. Para resolver essa atividade, nós vamos usar as duas fórmulas, a de juros e a do montante. O capital é o preço da mercadoria, os R$ 2.000. O tempo é de 2 anos, equivalente a 24 meses. Nesse caso, é importante trabalhar com a referência anual para o tempo, porque a taxa de juros é de 20% ao ano, sendo que 0,20 ou simplesmente 0,2 é a representação decimal de 20%. Além disso, a gente vai calcular os juros e também o valor do montante, que é
o valor final pago pela mercadoria. Na fórmula de juros, fazendo as devidas substituições, fica J igual a 2.000 vezes 0,2 vezes 2. E o resultado dessa multiplicação é 800, então os juros são de R$ 800. O montante é a soma do capital com os juros, então o montante é igual a 2.000 mais 800, portanto o montante é de R$ 2.800. Já temos aí a resposta para a primeira pergunta. O valor final pago pela mercadoria foi de R$ 2.800. Falta calcular o valor de cada parcela. Como são 24 parcelas, nós dividimos 2.800 por 24 e o resultado da divisão é aproximadamente igual a 116,66. Agora, para fechar aí os R$ 2.800 direitinho, teriam que ser 8 parcelas de R$ 116,66 e 16 parcelas de R$ 116,67. Número 6. Uma mercadoria que custava R$ 100 foi vendida com um desconto de 10%. Depois de um determinado tempo, o proprietário da loja ordenou que seu gerente retornasse o preço dessa mercadoria para o seu valor anterior. O gerente aumentou em 10% o preço dessa mercadoria. Pode-se dizer que o gerente da loja realizou a conta de forma correta? Demonstre aqui a forma com que você conseguiu resolver essa questão. Essa não é uma questão que envolve o cálculo de juros, a ideia aqui é outra. Olha só, após um desconto de 10%, a mercadoria passou a custar 90% do valor original. E o fator correspondente a 90%, o fator de atualização, é 0,90 ou simplesmente 0,9. E multiplicando 0,9 por 100, o resultado é 90. Isso significa que o preço da mercadoria após o desconto de 10% passou a ser de R$ 90. Aí o que aconteceu? O gerente foi lá e aumentou em 10% o preço da mercadoria. Quando isso acontece, o preço da mercadoria passa a valer 110% do que valia antes desse aumento. E o fator correspondente a 110%, o fator de atualização, é 1,10 ou 1,1. Como o preço da mercadoria estava em R$ 90, a gente multiplica 1,1 por 90 e o resultado dá 99. Então, o preço após o aumento de 10% passou a ser igual a R$ 99. Não voltou aos R$ 100. Isso significa que dar um desconto de 10% e depois dar um aumento de 10% não faz com que o valor volte a ser o mesmo do início, porque as porcentagens são calculadas em cima de valores diferentes. Primeiro 10% de R$ 100, depois 10% de R$ 90. Então, o gerente realizou a conta de forma errada, pois após o desconto de 10%, o preço da mercadoria passou para R$ 90. Para retornar ao valor anterior, aos R$ 100, seria necessário dar um acréscimo de R$ 10. E R$ 10 não equivalem a 10% de R$ 90. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET Volume 7. Se você gostou, e claro também, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não se esqueça de dar uma olhada nos links que estão na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.